Olá, amigo. Meu nome é Isabel Bolling e sou neta de Marilyn Reiki. É uma honra para mim poder compartilhar com você um dos ensinamentos originais da minha avó em seu idioma. Deus deu à minha avó a missão de cobrir a terra com a palavra. E embora ela não possa mais viajar fisicamente por todo o mundo através da bênção da tecnologia, podemos compartilhar com você seus ensinamentos atemporais em sua língua original. Estamos muito animados com o que Deus vai fazer através desses ensinamentos e, se me permitir, peço um momento. Eu adoraria orar por você. Deus, eu apresento meus irmãos e irmãs em Cristo que estão assistindo e eu te agradeço, porque tu tens um plano para cada uma de suas vidas, porque tu os conheces pelo nome e porque tu te aproximas deles, chegas perto deles e ministras aos seus corações. Nós abençoamos esses ensinamentos. Nós abençoamos cada pessoa que está assistindo. Te agradecemos, Jesus, porque tu estás se manifestando na vida deles com milagres, provisão, cura, seja o que for que eles precisem, porque tu os encontras nesse lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coração da minha avó, pela palavra e pela verdade de que a palavra é atemporal, atravessa as eras é muito significativa no ensinamento de hoje. E estou animado pelo que Deus vai falar com você através do ensinamento de hoje. Vamos nos juntar à minha avó. Vou ministrar para vocês sobre como obter sabedoria. Novamente, nunca conheci pessoas que querem ser ignorantes. Nunca ouvi ninguém me dizer, eu só quero ser ignorante. Sabe, já ouvi pessoas dizerem, estou cansado de ser ignorante, estou cansado de tomar decisões ruins. Mas todo mundo no mundo deseja sabedoria. E isso é tão maravilhoso porque a sabedoria tem a ver com sucesso. E ela pode funcionar em todas as áreas da sua vida. Ela pode funcionar com a sua família. Deus pode te dar sabedoria para lidar com o casamento, para lidar com um filho, para lidar com uma situação no trabalho, para lidar com sua saúde, para lidar com suas finanças. Eu amo o fato de que esta Bíblia é um livro de sabedoria. Levante sua Bíblia. Diga, minha Bíblia é um livro de sabedoria. Então, se eu quero obter sabedoria, para onde devo ir? Para onde devo ir? Para a sua Bíblia. Isso é verdade? Provérbios é incrível. Ele te dá sabedoria em todos os níveis. Todo tipo de coisa sobre como conduzir sua vida, como andar nessa sabedoria. E eu amo isso. Se eu mergulho nesse tipo de sabedoria, eu recebo os resultados dela. E quais são os resultados? Os resultados são sucesso. Agora olhe para esta escritura comigo novamente. Em Provérbios 3, vimos isso na semana passada sobre o quanto a sabedoria é preciosa para você e como você precisa buscá-la. E como é feliz o homem que encontra a sabedoria. Então vamos ver o que ele diz aqui. Ele diz, e o homem que adquire entendimento, pois o lucro dela é melhor do que o lucro da prata. Então, sabe, as pessoas correm atrás do dinheiro, mas ele está dizendo que a sabedoria é melhor. Seu ganho foi maior que ouro fino. Ela é mais preciosa que rubis, e tudo o que você possa desejar não se compara a ela. Na mão direita dela estão os longos dias, e na esquerda, riquezas e honra. Ok? Então, se eu buscar a sabedoria, o que vai acontecer? A duração dos dias virá atrás de mim. O que vai vir atrás de mim se eu buscar sabedoria, riquezas e honra? Então isso é muito importante para nós. Se puder, abra sua Bíblia em 2 Samuel 11 e vamos olhar para essa história. Eu não vou ler tudo. Mas nessa história, vemos que era uma época em que os reis iam para a guerra. E Davi, é claro, estava expandindo o reino nesse tempo. Ele era um homem de guerra, e brilhantemente utilizado em táticas e estratégias militares. E a Bíblia nos diz que há uma mulher fora dos jardins do palácio que ele pode ver, e ela está tomando banho. Uma mulher muito bonita, e ele fica muito tentado por isso. Agora eu quero dizer isto a vocês esta noite. A tentação não é um pecado. Todo mundo fica tentado, não é? Agora repitam isso comigo. Todos está tentado. Bem, não é a tentação, isso é o pecado. É quando você cede à tentação. É aí que se torna um pecado. Então ele viu essa linda mulher e ficou tentado por ela. Ele poderia ter dito não, porque certamente essa não era uma maneira sábia de proceder. Mas ele a convidou para seu quarto e dormiu com ela. Má notícia, isso não é sabedoria divina. Então o que acontece?
ela manda uma mensagem para ele dizendo: estou grávida. Ah, meu Deus. Então ele pensa, bem, eu vou resolver isso. Então ele manda chamar o marido dela, Urias. E Urias é um homem realmente temente a Deus e muito leal a Davi, muito comprometido com a nação. E então Davi manda chamá-lo e diz: ah, você é maravilhoso. Queremos te homenagear. Venha para casa e passe um tempo com sua esposa. Só que ele não faz isso. Ele disse: ah, eu não posso fazer isso. Eu não vou para casa aproveitar minha esposa e tudo mais. Meus amigos estão lutando e meus irmãos estão lá fora na guerra. Não, eu não vou fazer isso. Bem, isso não se encaixava no plano de Davi. Então ele pensou, bem, vou embebedá-lo. Agora, pessoal, isso também não é sabedoria divina, é? Embebedar alguém? Diga eca 3 vezes. Que nojo, que nojo, que nojo. Então ele o embebedou, mas mesmo assim não desceu para dormir com a esposa dele. Então Davi pensa, nossa, esses planos não estão funcionando. Pega Urias e o envia para a linha de frente da batalha. E diz ao seu comandante militar, Joabe, para colocá-lo na linha de frente, porque queria que ele fosse morto. Essa é uma situação ruim. Então eles colocam Urias na linha de frente da batalha e Urias é morto. Então eu quero que você veja o que aconteceu. No capítulo 12, um profeta vai até ele, e o profeta lhe dá uma mensagem, e faz isso de uma maneira... E eu gosto da forma como Deus traz sabedoria. Ele não simplesmente te repreende, ele tenta te conduzir, muitas vezes com perguntas e respostas. Então ele envia esse profeta, e esse profeta conta uma pequena história para Davi, que na verdade é uma aplicação para Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e ele foi até ele e lhe disse... Havia 2 homens em uma cidade, um rico e o outro pobre. O homem rico tinha muitos rebanhos e manadas. Mas o homem pobre não tinha nada além de uma pequena cordeira, que ele havia comprado e criado, e ela cresceu junto com ele e com seus filhos. Ela comia do seu próprio alimento, bebia do seu próprio copo, dormia em seu colo e era como uma filha para ele. E um viajante chegou à casa do homem rico, que se recusou a pegar do seu próprio rebanho ou do seu próprio gado para preparar algo para o viajante que havia chegado até ele, mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado até ele. Ah, e Davi, você sabe, ele é o rei, ele é quem tem as respostas. Ah, ele fica furioso com isso. Como aquele homem pôde fazer isso? Isso é tão horrível. Ele diz que esse homem deveria morrer. Ele deveria, versículo 6, ele deveria restituir 4 vezes mais pela cordeira. Não tenha piedade dele. E então Davi diz ou Natã diz para Davi, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. E ele disse, você é esse homem. E Davi havia ignorado o seu pecado. Ele o encobriu por 2 anos. Ah, sabe, é como se nem existisse. Eu estou bem, eu sou o rei. Então eu cometi adultério. Então eu matei alguém. Bem, está tudo certo, mas não estava certo. Então ele tentou encobrir. Encobrir o seu pecado não é sabedoria. E você vai perceber que quando as pessoas estão culpadas e tentando se encobrir, elas descontam a raiva em todo mundo ao redor. Ah, aquela pessoa, elas são tão críticas e julgadoras. E então ele realmente detonou com ele. E então Natã lidou com ele e disse, Davi, você tomou a terra. Você tirou Batseba de Urias. E você mandou matá-lo. Ah, e ele disse, Deus fez tudo por você. Ele te ungiu rei sobre Israel. Ele te livrou das mãos de Saul. Ele te deu a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor para cuidares. Te deu a casa de Israel e de Judá. E se isso tivesse sido pouco, eu ainda teria te dado muito mais. Por que desprezaste os mandamentos do Senhor para fazeres o mal diante dos seus olhos? Você matou Urias, o hitita, à espada. Você tomou a esposa dele para ser sua esposa. Você o matou com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste ao tomar a esposa de Urias, o hitita, para ser tua esposa. Assim diz o Senhor, eis que levantarei adversidade contra ti da tua própria casa.
Tomarei as tuas mulheres diante dos teus olhos e as darei ao teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à vista do sol. Pois você fez isso em segredo, mas eu farei esta coisa diante de todo o Israel à luz do sol. Querido Senhor, se você fosse Davi, teria se sentido completamente esmagado. Agora, qual é a sabedoria para quando você erra? Qual é a sabedoria? Qual é a sabedoria de Deus? O que Davi disse? Cale a boca, Natã, eu vou te matar. Nenhum profeta fala comigo desse jeito. Não, ele não fez isso. Ele disse, eu piquei. Ele disse, eu sou culpado. A sabedoria de Deus, quando você erra, e a sabedoria que salvou Davi, foi que ele se arrependeu. Então agora observe Davi. Ele realmente se arrepende. Eu piquei contra o Senhor. E Natã disse a Davi, o Senhor também afastou o teu pecado. Você não morrerá. Então, quando você se arrepende, Deus te perdoa? Deus te perdoa? Vamos lá, Ele perdoa? O arrependimento é sabedoria divina? Apenas deixe sair. Deus, fui eu que fiz. Eu errei feio. Ó, Deus odeia o pecado. E é por isso que muitas vezes vemos que Ele disciplina aqueles que ama. Isso não significa que Ele os esmaga, mas Ele lida com eles. Ele lida com eles em suas circunstâncias. Ele lidou com Davi. Ele o disciplinou, trazendo Natã até ele. E Natã lhe contou uma história que poderia ser aplicada à sua própria vida. E então ele disse, mas este ato deu aos inimigos do Senhor ocasião para blasfemar, e a criança que nasceu de ti certamente morrerá. Então Natã voltou para sua casa. Agora este é o menino com quem Batseba estava grávida, e ele fica muito, muito doente. E Davi entra em jejum e oração. Então ele está jejuando e orando, tão preocupado com esse menininho, mas o profeta já havia dito a ele que ele iria morrer. Mas Davi sentiu que se jejuasse, orasse e se arrependesse, talvez Deus mudasse de ideia e a criança vivesse. E os servos de Davi o observam. Ele está tão aflito, jejuando, orando, e então eles descobrem que o menininho morreu. E eles vão até Davi e dizem, você estava sofrendo enquanto orava, mas temos realmente más notícias para você. Seu filhinho morreu. E Davi se levanta, unge a cabeça, lava o rosto e diz, tragam-me comida. Eles disseram, não entendemos o seu comportamento. Enquanto ele estava doente, você estava arrasado. Ele morre e você se alegra. E Davi diz algo que é uma sabedoria fundamental para mim e para você nesta noite. Ele diz, ele não pode voltar para mim, mas eu irei até ele. Davi acreditava na ressurreição. Davi acreditava na vida eterna. E mais do que isso, Davi acreditava que havia sido perdoado. Quando você se arrepende, creia que Deus te perdoa. Quero que você olhe para o Salmo 51, porque quero que veja o quão poderosa foi a sabedoria que agiu através de Davi por causa do seu arrependimento. Este salmo é um dos maiores salmos que Davi escreveu. E é o salmo que ele escreveu quando tudo isso aconteceu. Natã veio, expôs o seu pecado, expôs toda a sujeira, e este é o salmo que ele escreveu. Ele disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Agora veja o que ele disse. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Existem 3 formas de errarmos contra Deus. Fazemos isso com o pecado. Todos digam, pecado. E pecado significa errar o alvo. Fazemos isso com transgressão. Todos digam, transgressão. Transgressão significa ultrapassar o limite. Eu posso transgredir em relação às pessoas. Perdoa as nossas transgressões, assim como nós perdoamos aqueles que, transgridem contra nós. E assim ultrapassamos o limite. Nós machucamos as pessoas. Ele disse, ó Deus, cuida das minhas transgressões e cuida das minhas iniquidades. O que é isso? São aquelas coisas ruins que são maldições geracionais, que são fraquezas que vêm sobre nós.
Então ele disse, cara, eu estou arrependido de tudo isso. Estou tirando tudo isso do caminho. Perdoa-me pelo pecado. Perdoa-me pela transgressão. Sabe, perdoa-me pelas iniquidades. E então ele diz, e eu quero que você pule para o versículo 17. Ele disse, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Estes, ó Deus, tu não desprezarás. E pessoal, um coração quebrantado e contrito é a sabedoria de Deus. A sabedoria em Provérbios é chamada de mulher, ela. Por que é chamada de ela? Porque a mulher é a parceira submissa em um casamento. E para ter sabedoria divina, você precisa ser submisso a Deus. Eu não gosto de todas as coisas que Ele me manda fazer. Tem pessoas que eu gostaria de dar um tapa, e Ele me manda perdoá-las. Você está me ouvindo? Quando você se submete à sabedoria divina, isso é um quebrantamento. É abrir mão da sua vontade e aceitar a vontade dEle. Quebrantamento diante de Deus é sabedoria. E o que Davi fez foi se quebrantar. E essa é a sabedoria que o salvou. Ele buscou a sabedoria de Deus. Ele se arrependeu. Apaga meus pecados, minhas transgressões, minhas iniquidades, tudo. Eu reconheço isso. Eu reconheço o que fiz. E então ele diz, vai atrás de mim, Deus. Olha o versículo 7. Eu não diria isso a Deus. Purifica-me com hisopo. Serei limpo, lava-me, serei branco como a neve. Isso basta. Eu me arrependi. Não faça mais nada. Mas ele disse, Deus, continua trabalhando em mim. Eu quero viver a vida que o Senhor quer que eu viva. E então ele diz, faz-me ouvir júbilo e alegria. E ele diz, cria em mim, no versículo 10, um coração puro. Renova um espírito reto. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E ele sabia sobre o Espírito Santo se afastar, porque o Espírito Santo foi tirado de Saul e ele viu isso acontecer. Não deixe que isso aconteça comigo. Não deixe que isso aconteça comigo. Ele está quebrantado. Ó Deus, restaura a alegria da tua salvação. Agora veja o versículo 13. O versículo 13 é tão maravilhoso. Então vamos ler juntos em voz alta. Vou contar até 3 e então leremos juntos. 1, 2, 3. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Agora preste atenção. Ele disse, ó Deus, quando tu me perdoares, apaga tudo e cria um novo coração em mim e fazes um novo começo. Ele disse, eu ensinarei outras pessoas que são transgressoras e eu as ajudarei. Davi está te ensinando algo esta noite? Está mesmo? Ele sabia que isso duraria 2.500 anos? Ele não sabia disso. Ele apenas disse, ó Deus, se tu fizeres isso, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E ele ainda está ensinando através deste maravilhoso salmo. E então, o que acontece com Davi? Bem, Deus disse, eu te perdoo? Sim, nós sabemos que ele foi perdoado. Mas isso não é o fim da história. Deus cria um novo começo para Davi e Batseba. Para Davi e Batseba. E Davi vai até Batseba e ela engravida novamente de Salomão. Meu Deus, ela, Davi e Batseba são os pais de Salomão? Uau! E Salomão está na genealogia de Jesus Cristo? O quê? E Salomão é conhecido como o homem mais sábio. Na Bíblia, fora do universo de Jesus. Isso é verdade? E ele nasceu da união de Davi. E quem? Betsabá. Você diria que Deus pode criar um novo começo? Você diria que se arrepender é um ato de sabedoria? Você diria que é sábio se quebrantar diante de Deus? Essa é a sabedoria de Deus e ela produz um novo começo. Davi foi em busca da sabedoria. O que aconteceu? Diga-me. A longa jornada começou depois de Davi. E riquezas e honra vieram depois de Davi. Ele não se preocupou com a duração dos dias. Ele se prostrou diante do coração de Deus, recebendo o perdão. E ele poderia ter feito todo tipo de coisa. Ele poderia ter dito, a culpa é da Betsabá. Ela não deveria ter tomado banho naquela noite. Sabe, passar um desodorante, esquecer isso. Ele poderia ter dito todo tipo de coisa. Eu sou apenas humano.
Mas vejam, pessoal, ser humano não é desculpa suficiente. É ser quebrantado e submisso à sabedoria de Deus que faz a diferença e traz o sobrenatural. A sabedoria divina sempre trará o sobrenatural. Oramos para que você tenha sido abençoado por este ensinamento. Sei que Deus ministrou a cada um de vocês que estão assistindo e estamos animados para ver o que Deus fará em suas vidas. Eu recomendo que você se conecte com outros cristãos e crentes em sua região. É importante que nos integremos à comunidade e façamos parte dela, do corpo de Cristo em conjunto. Para mais recursos e ensinamentos, visite miraclewordministries.org. Adoraríamos manter contato com você e saber como Deus está falando em você e através de você e como Deus usou o ensinamento de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês e tenham um dia maravilhoso.